Então, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária da turma das Egrégias Câmaras Unidas. São 3 adiados, Excelência. 2. Cumprimento os eminentes pares, os advogados presentes à sessão e as partes e os nossos valorosos servidores. Consulto se podemos dar por aprovada a ata da sessão anterior. Sem objeção, até porque o Corinthians perdeu ontem, dou por aprovado. Perdeu. Então, Esses são os 3 adiados. Esse foi desembargador Guilmar, está de férias. em razão do ausência justificada do desembargador Guilmar Teodoro Borges, serão adiados os seguintes julgamentos. O 2 da pauta geral é uma ação rescisória 8914/2002 de Caramuru contra a Grenco. Então, fica adiado para a próxima sessão. E a continuação do julgamento da ação rescisória 28771/2012 da capital de Flytour contra Ana Beatriz Miller, pois o desembargador Guilmar, que é o primeiro vogal, tem vista dos autos e ele também se encontra ausente justificadamente. E de Primavera do Oeste, em razão de indicação do relator, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, fica adiado os embargos de declaração de Algodoeira Primavera Limitada e embargado Osmar Martinago. O desembargador Juraci Persiani vai presidir esse julgamento aqui, que é um pedido de preferência formulado pelo doutor João Batista Ferreira, que é patrono do doutor Pedro Pereira de Souza. É isso, né, Ademir? Não? Não, foi do Banco do Brasil, Excelência. Quem é João Batista Ferreira, Banco do Brasil? Banco do Brasil, Tá. Então, o Banco do Brasil, através do advogado João Batista Ferreira, pediu preferência no julgamento deste regimental e que será presidido pelo desembargador Juraci Persiani. Sebastião, não, mas ele não é da Câmara. Ele não é da Câmara. Três da pauta geral, agravo regimental 34.299, 2013, Banco do Brasil contra Pedro Pereira de Souza. Relator, doutor Marcos José Martins de Siqueira, com a palavra. Emérito desembargador-presidente, eminentes senhores desembargadores, doutos advogados aqui presentes. Faço a leitura do meu voto escrito. Nesta Egrégia Corte, o Banco do Brasil, Sociedade Anônima, interpôs o presente recurso de agravo regimental em desfavor do senhor Pedro Pereira, em desafio ao respeitável deciso burocrático que indeferiu a tutela de urgência solicitada na ação rescisória número 22.446 do ano 2013, para que seja suspenso o cumprimento de sentença, uma vez que o levantamento da quantia bloqueada e posta à disposição do juízo da meritíssima 13ª Vara Civil trará sérios prejuízos diante do erro no julgamento da lide. Solicita, por isso, seja provido o agravo regimental para conceder o provimento liminar. Instado a manifestar, o recorrido solicitou em suas contrarrazões o desprovimento do recurso ao argumento de que os requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil não foram cumpridos. Eminentes desembargadores, este é o relatório. Passo a proferir o voto. Requero o agravante
seja provido esse agravo regimental para que se conceda o provimento liminar solicitado na ação rescisória número 22.446 do ano 2013. De entrada, empenho em registrar que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso, já que o inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 52 do Regimento Interno do nosso Egrégio Tribunal de Justiça dispõe que caberá agravo regimental contra as decisões do relator que causar manifesto prejuízo às partes interessadas em processo judicial ou administrativo. Pois bem, em análise à respeitável decisão guerreada, observo desde já que insubsiste qualquer desacerto a comportar o provimento do recurso de agravo regimental. Isso porque o pedido de tutela de urgência foi indeferido nos autos da ação rescisória número 22.446 do ano 2013, diante da ausência dos pressupostos exigidos no artigo 273 do Código de Processo Civil, já que o direito ao contraditório e a ampla defesa e a cláusula devido ao processo legal foram todos obedecidos. Efetivamente, a respeitável decisão agravada consignou-se nos seguintes fundamentos. Pois bem, a pretendida tutela antecipada depende da coexistência dos requisitos. O primeiro exige a verossimilhança da alegação e a existência de provas inequívocas. Em outras palavras, a formação de um juízo de probabilidade da existência do direito alegado pela parte. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pressuposto esse denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. Unido desses conceitos, cotejando-os com as situações jurídicas aqui apresentada, considero que o pedido formulado pelo autor sobre as vestes de tutela antecipada deve ser indeferido. Isso porque a respeitável sentença, que julgou antecipadamente os embargos de terceiro, não ofendeu, à primeira vista, o direito ao contraditório e à ampla defesa, e também a cláusula devido ao processo legal, uma vez que o autor teve acesso aos autos em carga após a defesa do réu, deixando transcorrer in albis o prazo sem qualquer impugnação. É certo ainda que não configura cessamento de defesa ou julgamento antecipado da lide quando a produção de novas provas é desnecessária para que o julgador forme o seu livre convencimento. Sobre a matéria, colho o seguinte entendimento do nosso egrégio Tribunal de Justiça. Aqui, eminentes governadores, Vossas Excelências receberam eletronicamente o meu voto e transcrevo aqui uma desses, um aresto desta Egrégia Corte, que peço venha para não preferir a leitura do acordo. Com efeito, o provimento liminar na seara da ação rescisória é medida de extrema excepcionalidade à luz dos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. E, inexistindo argumentos ou fatos novos, não se mostra razoável presumir agora a existência da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação. De fato, a jurisprudência tem orientado a se manter as situações consolidadas em nome da presunção de legitimidade do deciso rescindendo, de modo a se evitar danos invertidos ao réu, que obteve sentença favorável já transitada em julgado. A esse respeito, colho o seguinte julgado do Conselho Superior do Tribunal de Justiça, da lavra do eminente ministro Humberto Martins. Na antecipação do tutela em rescisória, seus requisitos autorizadores assumem contornos de maior especificidade e excepcionalidade, a saber, a verossimilhança será tanto mais reconhecível quanto a ação estiver fundada em tese jurídica de fácil distinção e de notório descompasso com o resultado do julgamento rescindendo. O receio de dano assume relevo sobre o normal, pois há em favor da decisão rescindenda uma presunção de legitimidade, além do que a suspensão de seus efeitos deverá trazer um resultado útil à parte. Assim, entendido, sobrestar danos ou padecimentos precedente do STF e do STJ. Na espécie, não estão devidamente configurados os requisitos jurídicos e fáticos para antecipação de tutela, especialmente
quanto ao perigo que lhe mora, ainda que existisse, a Corte tem assinalado a necessidade de se manter as situações consolidadas em nome da presunção de legitimidade da decisão recidenda e de se evitar danos emitidos ao réu, já que obteve tutela favorável ao resultado de julgado. Por outras palavras, e mutatis mutandis, é o que se passa aqui nesses autos. A corroborar, trago à baila ainda o aresto do nosso Secretário Tribunal de Justiça. O deferimento de antecipação de tutela em sede de ação rescisória é medida de extrema excepcionalidade, sobretudo quando se pretende a suspensão de decisão já transitada em julgado, contrapondo-se, assim, aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. Ademais, não tendo a parte agravante trazido elementos novos capazes de modificar o entendimento do relator quanto ao interferir da antecipação de tutela que visa suspender o cumprimento de mandado integratório e sair de ação de integração de posse, deve esse ser mantido pelos seus próprios fundamentos. Diante disto, eminentes desembargadores, a respeitável decisão que deferir a tutela de urgência da ação rescisória não comporta nenhum reparo, devendo ser mantido este recurso e este recurso merece ser provido. Posto isso, conheço do recurso, mas nego-lhe o provimento. É como voto, excelências. Vossa Excelência está desprovendo. Desembargador Dirceu dos Santos. Só o indago do relator é o seguinte, é uma ação rescisória, ele pediu uma liminar para suspender a execução do julgado. Vossa Excelência está indefinindo até a suspensão e o não levantamento do dinheiro enquanto não transitar julgado não julgar a rescisória. Sim, senhor. Olha, eu vou pedir vista em razão de que, para analisar essa questão que eu tenho comumente mandado depositar e aguardar o levantamento para evitar. Tá, mas nesse caso, como eu não conheço bem o processo, eu vou pedir venda e pedir vista dos autos para melhor análise. Desembargadora Cleuci. Vou aguardar. Eu também vou aguardar. Julgamento adiado, a conclusão adiada em face do pedido de vista do primeiro vogal, desembargador Dirceu dos Santos, depois de o relator, Dr. Marcos José Martins de Siqueira, desprover o recurso. Os demais aguardam. O presidente retorna para a Vossa Excelência. Visando liberar o nosso Corregedor-Geral de Justiça, que deve ter muito o que fazer naquela corregedoria, vamos julgar esse embargo de declaração da capital, o embargado de Banco Rural e o embargado Roberto Zampieri. O desembargador Sebastião de Moraes Filho é o relator. Participam o desembargador Perciani, Carlos Alberto, Dirceu e Cleuci. Senhor presidente, eminentes pares, em sessão pretérita, esta turma de câmaras civis reunidas, no voto do eminente desembargador Juraci Perciano, que era o revisor e eu figurava na qualidade de relator, mas eu aderi ao voto dele, por isso que os embargos vieram para que eu fosse decidir. Anotou que, numa ação de arbitramento de honorários proposta por Dr. Roberto Zampieri contra o Banco Rural, a maioria entendeu que os honorários deveriam ser de 10% sobre o valor do débito exequendo, enquanto que o desembargador Vitar, vencido, anotou que seria tão somente de 2%. E a questão é saber se, em fase de julgamento proferido pela segunda Câmara Civil, que não conheceu dos infringentes ao motivo de que a pretensão nele houve desacerto, e anotar que se trata de questão quantitativa em relação aos honorários, e não qualitativa. E realmente, eminente para aqui, a questão é quantitativa, não é qualitativa. Até porque, quando contestando a ação, eles negaram que não devia ou pediram, em sequência, que fosse fixado em valores módicos. E por mais que se tente, eminentes pares, eu não vejo como se dois membros dessa corte, da Câmara Isolada, entendem que os honorários são de 10%,
e um entende que é a perda de 2% e o direito material em si não é controvertido, onde que está a qualitativa? Onde que está a qualitativa? A questão é quantitativa. E em sendo quantitativa, o voto do eminente desembargador Juraci Pessiano foi de uma clareza ímpar. Não cabe embargos infringentes. E, na realidade, os embargantes estão rediscutindo essa questão, tentando, de uma forma hercúlea, demonstrar que se trata de qualitativo e não quantitativo. E por mais que se tente, eu não consegui entender que numa ação de fixação de honorários advocatícios, a divergência monetária se traduz em forma qualitativa, quando em relação ao mérito, a unanimidade foi concedida o direito do agravado na percepção dos honorários advocatícios. Então, com essas considerações, eu estou reconhecendo os embargos de declaração, mas eu estou desprovendo, porque não vejo nenhum dos vícios do artigo 535 CPC. Em verdade, se trata de rediscussão do mérito. Desembargador Juraci Pessiano. Eu voto com o eminente relator. Desembargador Carlos Alberto. Com o relator. Desembargador Dirceu dos Santos. De acordo. Desembargadora Cleuci Terezinha. Também de acordo, excelência. Então, a unanimidade rejeitar os embargos nos termos do voto do relator. Desembargador Dirceu é relator dos embargos de declaração de Primavera do Leste do Banco Santander Brasil Sociedade Anônima, e o embargado é Vilmar Martinago. Participa o desembargadora Cleuci, desembargador Rubens, desembargador Pessiano, desembargador Carlos Alberto Álvares da Rocha. Tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, se me permitir, eu vou só resumir. Na realidade, esse embargo declaratório, o que ele pretende é o rejulgamento da matéria, em razão de que fora devidamente apreciados. São dois argumentos que essa Câmara havia colhido dos embargos declaratórios anteriores para fixar os limites do julgado dos embargos infringentes, porque eu havia extrapolado realmente os limites e foram, então, colocados nos trilhos. Agora ele vem falar em omissão. Na realidade, o que ele quer é um rejulgamento, seria um recurso para análise da matéria de fundo. De modo que, não havendo omissão, contradição, obscuridade, eu estou rejeitando esses embargos. Se precisar, lerei o voto. Todos estão de acordo pela rejeição dos embargos, nos termos do voto do relator? Todos de acordo, então, os embargos foram improvidos nos termos do voto do relator. Mais algum? Agradecendo muitíssimo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.